Pilastra da Verdade. Antony Galvão, Pilastra da Verdade, mais um vídeo chegando aí, período da manhã. Agradeço demais a todos vocês. Um abraço a todos vocês de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil. Mais uma vez, eu fui para as ruas entrevistar pessoas, fazer perguntas e acolhi algumas respostas bizarras. E vocês vão ouvir as respostas. Mas o que foi que você foi perguntar na rua, Antony? Preste atenção. Eu estava assistindo uma reportagem na Rede Globo de televisão, no jornal Hoje, ou seja, um dos programas do jornal Hoje, e teve essa programação no jornal Hoje. E depois eu pesquisei. Achei interessantíssima. E você vai ouvir apenas o áudio. Eu não vou colocar imagem aqui, claro. Apenas o áudio você vai ouvir desta reportagem falando sobre evolução humana. Acredita ou não acredita? Você fica com o lado científico de uma evolução que vem de milhares de anos? Ou você fica com criacionismo bíblico, mitológico, que não tem nada a ver com a lei da física, que o homem veio do barro? Foi feito do barro e a mulher da costela do homem. E assim originou todo ser humano da face da terra. Que para mim, na minha opinião, isso é uma mentira sem precedente. Que já está sendo desconstruída. Já está sendo desconstruída a cada tecnologia e a cada avanço da ciência. Eu prefiro a ciência. Tem certeza da ciência, Antony? Não, eu não preciso ter certeza. Eu vou para quem estuda mais profundo. Não tenho certeza nem de Chico, nem de Francisco, que é uma linguagem que é uma palavra figurada. Mas, entre criacionismo bíblico, que eu acreditei por muitos anos, e ciência evolutiva da evolução, claro, hoje eu estou do lado da ciência. Mas preste atenção nessa reportagem que foi feita e depois eu falo o que eu fui perguntar nas ruas, que foi interessantíssimo e vocês vão ouvir as respostas. Vamos para a reportagem. Pesquisador brasileiro que estudou o cérebro de um fóssil de peixe de milhões de anos. As descobertas do pesquisador ajudam a entender mais sobre a evolução dos peixes e até sobre a evolução dos próprios humanos. Nosso correspondente Felipe Santana, em Nova York, conversou com esse pesquisador para entender tudo sobre essa história complexa. Diga aí, Felipe, bem-vindo e boa tarde. A história é muito interessante, Trali. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Há 100 anos, numa mina de carvão lá na Inglaterra, os mineiros estavam trabalhando e encontraram no teto da mina um fóssil de um peixe. Aí esse fóssil, naquela época, foi levado para um museu na cidade de Manchester e aí naquela época um pesquisador analisou aquele fóssil e descobriu que era de um peixe que existiu há 319 milhões de anos, parecido com o peixe dessa imagem. Mas depois disso, o fóssil desse peixe ficou esquecido numa caixa lá no museu. Aí corta para hoje. No Rio de Janeiro, um estudante de 25 anos, chamado Rodrigo Figueroa, sempre foi apaixonado por peixes, resolveu estudar na faculdade, especificamente peixes que existiram antes dos dinossauros. Aí quando ele estava pesquisando, para pesquisa de mestrado, ele descobriu esse fóssil aí especificamente, que é o único dessa espécie. Ele fez contato com um pesquisador aqui nos Estados Unidos, que também tinha esse interesse e foi chamado para fazer um doutorado aqui. Aí chegando aqui, ele convenceu o orientador americano a pegar um avião e ir até a Inglaterra, pegar a caixa do fóssil do museu emprestada. Chegando aqui de volta, eles resolveram fazer uma tomografia no peixe e aí que veio a maior surpresa, porque lá dentro da cabecinha do peixe estava conservado o cérebro do animal. Geralmente, essas partes mais moles que a gente tem apodrecem, só sobra osso e dente, mas por uma série de fatores únicos, esse ficou conservado e se tornou o cérebro de vertebrado conservado mais antigo que a humanidade já encontrou.
Só que o Rodrigo foi além. Ele começou a estudar essa relíquia, esse cérebrozinho. E ele descobriu que o cérebro daquele peixe primitivo não se desenvolveu como o da maioria dos peixes que a gente conhece hoje. Ele se desenvolveu de uma forma mais parecida com a do resto dos vertebrados, como os humanos. Isso quer dizer que esse peixe é provavelmente o lugar onde o tronco da evolução se separa entre, de um lado, peixes e, de outro lado, peixes com pulmão, que viraram anfíbios, que viraram humanos. Não se sabia onde essa divisão teria sido feita. Olha só como o Rodrigo a descreve. É como se fosse a linha do texto que estava faltando, de um verso do poema que a gente não tinha ainda. Então a gente tinha informação das espécies viventes, mas não tinha essa conexão ali. Essa descoberta do nosso cientista brasileiro acaba de ser publicada hoje na revista Nature e é uma das mais importantes revistas científicas do mundo. O Rodrigo tem só 27 anos e agora a gente sabe que somos muito mais peixes do que imaginávamos, Trali. Olha só, interessante, né? Quem fez essa reportagem, quem deu essa reportagem que eu passei aqui, o áudio apenas, foi a Rede Globo de televisão. Logo a Rede Globo, né? Que influencia muito religiosamente nas séries. Tá, vamos falar sobre isso. Mas o que a Rede Globo está dizendo aqui é uma reportagem que está em vários sites e várias emissoras jornalísticas. Preste atenção. Pesquisador brasileiro relaciona evolução do ser humano, a espécie de peixe, ao estudar fóssil de 319 milhões de anos, esquecido na Inglaterra. Tá, onde você quer chegar, Anthony? Eu quero chegar aqui, presta atenção. Meu amigo. Você acredita 100% nisso, Anthony? 100% nem os próprios cientistas acreditam. Estão estudando. Entre criacionismo bíblico e ciência, você fica com que? Ciência. Ciência. Aqui está dizendo que talvez, provavelmente, o ser humano pode ter evoluído de um ser aquático. Pilastra da Verdade. Tá bom. Por que eu coloquei essa reportagem aqui? Porque eu fui para as ruas fazer a seguinte pergunta. Presta atenção. A pergunta foi essa. Eu perguntei a cada entrevistado se tivesse provado, prova concreta, concretíssima, prova 100% que o ser humano vem de um ser aquático, vem de um peixe há milhares e milhares e milhares de anos, ou milhões de anos. E se isso fosse provado, se ele acreditaria ainda naquilo que foi provado, que não tem como contestar, porque o que é provado não tem mais como contestar, ou continuaria acreditando no criacionismo bíblico, que o homem foi feito do pó da terra, a mulher da costela do homem, e isso tem menos de 7 mil anos. Na Bíblia, menos de 7 mil anos. Você vai ouvir as respostas e no final eu faço meu argumento. Pilastra da Verdade. Olá pessoal, eu estou aqui na praça UB5 aqui em Vitória da Conquista, estou fazendo aqui a entrevista e fazendo algumas perguntas para o pessoal aqui. A opinião pública é muito importante. E saiu uma reportagem na Rede Globo. A pergunta é essa: a Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra e que a mulher veio da costela do homem. Mas a pergunta que eu vou fazer para o rapaz aqui, que, se não me falha a memória, ele é adventista do sétimo dia, né? Você é adventista do sétimo dia? Sim. Como é seu nome? Jefferson. O nome dele é Jefferson. Tá vendo muito barulho aqui, mas eu acho que dá pra fazer aqui. A pergunta é essa. É uma pergunta bem fácil e objetiva. Se caso realmente fosse provado, o cientista provasse realmente que o homem descende de um peixe, da evolução que vem de um ser aquático. A pergunta que eu vou fazer para ele é a seguinte:
mesmo assim, você acreditaria na ciência ou na Bíblia? Na Bíblia. Eu não sei se ele entendeu a pergunta. A pergunta é essa, ó. Claro, ele é adventista do sétimo dia e toda pessoa que tem a influência religiosa vai acreditar sim que o homem foi criado por Deus, o Deus da Bíblia, que veio do pó da terra, do barro, e daí para frente a evolução. Mas a pergunta que eu fiz para ele é assim, por exemplo, é isso que a gente quer entender a mente do ser humano. A pergunta é essa: se realmente eles tivessem provado, porque ninguém tem certeza, né? Ninguém sabe, tem certeza absoluta, nem a ciência, e a religião está sendo muito estudada hoje. Se fosse de fato provado que o homem descende, vem da evolução de um peixe, de um ser aquático, aí para escolher entre o criacionismo bíblico ou a evolução, você escolheria o quê? Bíblia. Ele é taxativo em proferir que ele acredita na Bíblia. Você permite a sua imagem para o canal? Sim, pois sim. Segundo eles, o ser humano descende de um ser aquático que foi evoluindo de milhares de anos. Só que a Bíblia fala o contrário. A Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra e a mulher da costela do homem. Então eu vou perguntar para ele se ele acredita na ciência ou se ele acredita na Bíblia. O senhor acredita na ciência ou acredita na Bíblia? Acredito na Bíblia. O senhor acredita em Deus? Muito. Agora é o seguinte, se realmente fosse provado, de fato, fosse provado, se tivesse uma prova concreta, né? Prova, não tem nem como contestar, que de fato o homem é evoluído de um ser aquático, mesmo assim, o senhor ficaria com a ciência ou com a Bíblia? Tá com a Bíblia. Então tá bom, Beto. Um abraço para você, grato aí. Você permite sua imagem para o canal? Realmente saiu aí que o homem vem de um ser aquático, de uma espécie de peixe de milhões de anos. Milhões de anos. Então, sendo assim, a tese da Bíblia está errada, segundo eles. Que Deus criou o homem do pó da terra e a mulher da costela do homem. Só que a pergunta que eu vou fazer para esses dois cidadãos aqui é o seguinte: se caso eles conseguissem provar pela ciência, provar uma prova concreta, digamos que contra fatos não há argumentos, e dissesse não, de fato é provado já, o homem não vem do pó da terra, vem sim, ele vem de um ser aquático. Então, eu vou perguntar para os cidadãos aqui, se caso eles conseguissem provar que o homem vem de um ser aquático, vocês ficariam com a tese da ciência ou da Bíblia? Eu venho da Bíblia. O senhor acredita na Bíblia? Da Bíblia. E o senhor acredita na Bíblia ou na ciência? Eu acredito na Bíblia em toda hora falando, acima de tudo. O senhor é crente? Há muitos tempos já. De que igreja? Assembleiano. Assembleiano. E o senhor? Não, eu sou Católico. Mas eu acredito em Deus. O senhor acredita em Deus? É. Então, mesmo se fosse realmente provado pela ciência que o homem não foi feito do pó da terra, e a ciência provasse de fato que o homem veio do grande peixe, mesmo assim, vocês ficam com a tese da Bíblia? Eu fico com a tese da Bíblia e Eu fico com a tese da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. O senhor permite? Permite, sim. O senhor permite também? Permite. E a pergunta é a seguinte: se fosse de fato provado pela ciência, se a ciência de fato provasse, que é o que estão falando por aí, provasse que o homem veio de um ser aquático, de um peixe preservado aí, eles descobriram, se isso fosse provado, a senhora ficaria com a tese que a Bíblia está certa ou a ciência está certa? A Bíblia está certa, que ela não mente, ela é a verdade, ela é a boca de Deus falando com a gente. Como é o nome da senhora? Terezinha Gomes, tá? A senhora é cristã? Graças a Deus, sou. Então, olha só, observe a pergunta. Eu vou fazer a pergunta para a senhora de novo. A pergunta é essa: não é questão de o homem ter vindo do pó da terra ou então ter vindo de um peixe. A questão é essa: se esses cientistas, de fato, eles tivessem como provar, que essa é uma prova concreta, que contra fatos não há argumentos. E se de fato eles dissessem não tem como contestar, já é provado, o homem veio de um peixe e foi se evoluindo. Mesmo assim, a senhora ficaria com o criacionismo bíblico, com a Bíblia ou com a ciência? Com a Bíblia, porque nós é criação de Deus, foi Deus que nos fez e nos formou.
Tá vendo, pessoal? Mais aí uma opinião, mais aí uma resposta. Vamos que vamos. Vocês ouviram aí que eu entrevistei algumas pessoas, né? Vocês ouviram aí as opiniões, as respostas. E vocês observaram que eu fui bem objetivo na pergunta, quando eu disse assim, se fosse de fato provado, contra fatos não há argumentos. Eu falei, se fosse uma hipótese provado que o homem descende de um ser aquático de milhares e milhares de anos, eu perguntei, mesmo assim, você ficaria com a ciência ou com a Bíblia? E as respostas vocês ouviram aí, né? Então, o que é que podemos fazer? Mesmo se fosse provado, eles ficariam com a Bíblia. Então, a gente entende o que a religião é capaz de fazer na mente do nosso povo, infelizmente. Cauterização mental é uma coisa muito séria, mas a gente tem que respeitar, cada um tem a sua opinião, tem a sua forma de crer. Então uma coisa eu vou dizer, difícil vai ser desconstruir da mente do nosso povo aquilo que foi implantado de gerações. Então, fico por aqui, um abraço, até o próximo vídeo. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui, mais volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Pilastra da Verdade.